Fala artista, fala designer, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma análise aqui sobre a obra-prima de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, que talvez seja aí para muitos a maior pintura de todos os tempos. Se não for a maior, pelo menos é uma das mais conhecidas, é a mais conhecida. Então, eu vou aqui dar o meu parecer sobre alguns artifícios que ele utilizou para deixar a obra tão bonita, tão agradável de se olhar. Então, vamos lá para o vídeo? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar aqui sobre as cores que ele utilizou. Então, nós podemos observar aqui que tem um padrão nas cores. Ele utiliza aqui algumas cores análogas para criar aqui o fundo e também a personagem aí. Pegando aqui algumas cores, alguns tons terrosos, uns vermelhos, uns verdes, um verde meio musgo. E para a pele também, para o cabelo, para as roupas, tons aí, um tom marrom mais escurecido e um amarelo mais meio bege, um bege meio escuro, um bege claro. Essa aqui é mais ou menos a paleta que ele utiliza. Você pode ver que é uma paleta restrita a poucos tons. Então, quando ele utiliza poucos tons, a obra fica mais uniforme. Ela não tem aquele exagero de cores, aquele exagero que salta a vista, que cansa a gente ficar olhando. Ele é mais comedido e, por conta disso, a sua obra fica mais interessante, mais uniforme de se olhar. Aqui ele utiliza bastante cores análogas, aquelas próximas no círculo cromático, mas também a gente pode analisar que ele também está aqui com algumas cores complementares, que são aquelas opostas no círculo cromático. Aqui a gente pode observar o vermelho e o verde, são opostos no círculo cromático. Isso cria um contraste visual que também é interessante de aplicar nas pinturas. Apesar de ser cores próximas aqui os tons, ele utiliza essa questão das cores complementares que são opostas. Assim, ele cria um contraste interessante na obra. Falando ainda sobre o contraste, aqui todo o direcionamento está pro rosto dela. Você pode ver que as cores elas jogam com o desenho, com a obra aqui. As cores direcionam para o foco aqui do olhar e das mãos, porque quando a gente olha em uma pessoa, a primeira coisa que a gente observa é o olhar e depois as mãos. A gente vê o olhar, o rosto e depois as mãos. E ele soube trabalhar muito bem essas questões de criar uma composição para que o foco sejam esses elementos. Então a gente fica olhando a mão, o olhar, a mão, o olhar, e não se cansa de olhar porque ela é muito bem feita. Além de ter sido muito bem pintada, tem todas essas questões de composição que ele trabalhou para que deixasse a gente observando a obra. Aqui, um aspecto interessante que eu queria falar é a proporção áurea que ele utiliza, que está mais ou menos aqui, ó. A proporção áurea, para quem não conhece, é o número perfeito. Uma regra desenvolvida por Fibonacci, um italiano, um pintor arquiteto italiano, um matemático também, que ele, ao observar aspectos da natureza, ele criou uma proporção. Ele criou uma proporção que é muito utilizada na pintura. É uma regra de quase que de terços aqui. O dobro do tamanho pela terça parte. E quando os seres humanos, quando olham essa regra, eles tendem a ser mais agradável o que ele está olhando. E muitos arquitetos, designers, artistas utilizam dessa regra para fazer suas composições. A gente pode observar aqui que Leonardo também utilizou, ele conhecia essa regra e utilizou aqui para deixar
bem agradável de se olhar essa composição. Por que que aqui não aparece mais o torso dela ou um pouco das pernas? Porque ele utilizou essa regra da proporção áurea, que deixa o trabalho mais agradável de se olhar. Aí, aqui tem também os aspectos do fundo que trabalham na composição. Você vê que aqui tem essa espécie de floresta que ela começa de um lado e termina do outro, bem na altura dos olhos, ó. Então a gente passa aqui sempre pelo olhar dela. Aqui também tem essa espécie de estrada que joga a gente para ela. Aqui também, ó, é uma espécie de ponte que também joga para a personagem. Então tudo aqui do fundo ele cria uma espécie de direcionamento para a gente observar a obra, para a gente ficar olhando a personagem. E também é um artifício utilizado aí por Leonardo para que a gente fique observando o rosto dela, fique tentando desvendar aqui o que ela está olhando. Aí que eu quero entrar no outro aspecto, não tão visual, mas de conceito. Quando a gente... O ser humano ele gosta de mistério, gosta dessa coisa de magia, de mistérios, das coisas que ele não sabe. Isso fascina o ser humano. Então, quando a gente se depara com uma obra que ela não é totalmente dada para nós, para o público, ele tende a prestar mais atenção ainda na obra, porque ele vai querer desvendar o que está se passando ali. Então, quando a gente olha uma obra dessa e a gente não sabe se ela está rindo, se ela está olhando com desdém, se ela está brava, esse olhar que ele conseguiu transmitir, junto com o sorriso, que eu acho que é o grande ponto-chave dessa obra, essa parte de mistério. Então, ele conta uma história pra gente, com os aspectos aqui do fundo, dá uma localização, uma ideia de onde ela está inserida, mas com a personagem, ela está dando um ar misterioso, assim, a gente não sabe o que está se passando, o que está acontecendo ali, e tudo isso é utilizado para contar essa história. E o público tende a prestar mais atenção para tentar entender e desvendar o que está se passando ali, quem que é essa mulher, por que ela está olhando dessa forma. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é de tentar contar uma história através das suas obras, não somente fazer um desenho, uma pintura por fazer, mas sim tentar fazer essa composição de elementos e criar essa história para convidar o público a participar. Então, quando o público ele participa da obra, ele tende a prestar muito mais atenção e tentar entender o que está acontecendo ali, além de apreciar melhor o que você está fazendo. Ela está numa posição de que ela está aqui, ereta, bem firme, mas ao mesmo tempo os outros elementos são mais orgânicos, são mais fluidos, então tem essa espécie de contraste junto com toda essa história de mistério que faz com que a gente prenda atenção na obra e tente analisar ela, tente entender e tente descobrir o que está se passando ali. Por isso que eu acho que é uma obra tão interessante, tão bonita, e ela, algumas pessoas falam que ela não é tanto assim, não tem todo esse valor, mas eu acredito que tem assim, porque já houve diversas outras obras artísticas muito bonitas, mas eu acho que aqui se destacou na história foi por conta desses elementos de mistério, de ter uma história por trás ali, que ele conseguiu inserir
de uma maneira com que, com toques sutis, uma característica aqui, um outro item do cenário, esse olhar que ele conseguiu transmitir. Então tudo isso acaba favorecendo para que a obra seja muito boa e muito interessante de se observar e tentar entender o que está se passando ali. Por isso que eu indico também a tentar ver essas grandes obras dos grandes artistas, tentar entender o que ele tentou passar com a obra dele, o que ele está querendo dizer, e também tentar entender como que ele criou a obra. Então, será que Leonardo fez aqui primeiro o fundo, depois ele fez a personagem por cima, como que ele fez essa mescla aqui, essas transições tão suaves de pele, não fica marcado, fica uma pintura muito agradável de se olhar. Tentar entender e pegar esses conceitos e tentar reproduzir, por que não? Tentar criar nossas próprias obras de arte com essas ideias que os grandes mestres passaram. Fica como dica, como sugestão, estudar a história da arte é muito importante para quem quer seguir nessa carreira artística, e seja no digital, no tradicional, acho que vale bastante a pena. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise e vamos compartilhar aí mais opiniões nos comentários e debater sobre esse assunto, se vocês gostam ou não dessa pintura, o que vocês acham, se vocês observaram mais algum aspecto que eu não comentei, deixe aí nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado, até o próximo, tchau!